Você acredita que um simples vídeo pode carregar o milagre que você tanto espera? Parece improvável, eu sei. Mas e se eu te dissesse que, enquanto você escuta essas palavras, há algo se movendo do céu em sua direção? Algo poderoso demais. Parousia, algo que tem exatamente o seu nome? Pare tudo. Sim, agora. Porque essa mensagem não é comum. Ela foi liberada com precisão divina para alcançar um coração específico. O Espírito Santo está presente neste instante. E ele não veio apenas para consolar, ele veio para transformar. Você está prestes a entrar em um dos momentos mais intensos de conexão espiritual que já viveu, e não é exagero, é revelação. Cada palavra que será dita aqui carrega fogo, direção, alívio e milagre. Uma chuva sobrenatural está sendo liberada, e ela não vai apenas tocar a sua vida, menos vai marcar a sua história. Essa não é mais uma mensagem entre tantas. É a resposta que você pediu. É o céu dizendo: eu ouvi, e agora você precisa ouvir também. Ouvir com um coração aberto, porque se você ficar até o final, não apenas vai sentir, você vai testemunhar com seus próprios olhos o início da mudança pela qual tanto orou. Este é o tempo certo, o lugar certo e a palavra exata. Você tem se sentido esgotado, emotionalmente, espiritualmente, fisicamente. Os dias parecem longos demais e as noites mais silenciosas do que deveriam. Por fora você tenta manter o controle, mas por dentro algo clama por ajuda. A sensação de estar segurando tudo para não deixar nada desabar tem te desgastado mais do que você gostaria de admitir. As responsabilidades familiares pesam, as contas, os compromissos, a pressão para ser forte por todos. E mesmo quando você tenta parar, respirar, parece que não pode. Como se sua existência estivesse sempre ligada a manter os outros de pé, enquanto você se sente cada vez mais perto de cair. Há uma exaustão que não tem nome, mas que aperta o peito e mina a esperança. E não é só o corpo que sente. A alma, essa sim, tem gritado. Você tem convivido com pensamentos que não compartilha com ninguém, com dúvidas que surgem no silêncio da madrugada, com orações que parecem subir e não voltar. Você olha para a vida e se pergunta: será que isso vai mudar? Será que ainda há algo preparado para mim? Talvez você não diga isso em voz alta, mas sente. Lá no fundo, sente. Porque o cansaço não está só na rotina menos. Ele está no espírito. E é por isso que essa palavra chega hoje, para alcançar você exatamente onde ninguém mais tem acesso, para tocar feridas que foram cobertas por obrigações, para trazer luz onde você já nem esperava mais clareza. Deus viu tudo, cada lágrima escondida, cada tentativa silenciosa de ser forte, cada pedido feito no íntimo da sua alma, e hoje ele vem com resposta, não para te acusar, mas para te lembrar. Você não foi esquecido. Você não está sozinho. O que está por vir é maior do que o que passou. Enquanto você respira, milagres estão sendo liberados. Enquanto você ouve esta mensagem, o céu está em movimento. Não há coincidência aqui. Há um chamado específico acontecendo agora, e o destinatário é você. O Espírito Santo acaba de liberar uma palavra com seu nome. Um milagre foi ativado no mundo espiritual e está sendo conduzido diretamente ao seu endereço, à sua realidade, à sua história. E sabe por quê? Porque chegou o tempo do reencontro com a promessa, o tempo da restauração completa, o tempo da cura que você nem sabia mais se devia pedir. Há uma unção específica neste instante. Não é emoção, é algo muito mais profundo. É uma convocação divina, um toque que atravessa barreiras emocionais e espirituais, que quebra cadeias antigas, que libera o que estava retido por tempo demais. Você foi lembrado nos céus, e esta mensagem é a prova. Ouça com atenção. Você não é mais uma entre milhões de pessoas buscando uma resposta. Você é uma promessa viva, sendo despertada. Tudo o que parecia parado, confuso, sem direção, está prestes a entrar em ordem. E não por esforço humano, mas por intervenção divina. Essa palavra é como uma chave. E quando você a recebe com fé, portas começam a se abrir. Portas que estavam trancadas há anos. Portas do cura, de reconciliação, de provisão, de paz. O Espírito Santo está te conduzindo de volta ao centro da promessa. Aquilo que parecia adormecido dentro de você está sendo reativado. Se você consegue sentir o coração acelerar, uma leveza que começa a se instalar, um calor diferente, isso não é sugestão. É presença. É a voz de Deus dizendo: nunca deixei de cuidar. Imagine uma mulher sem nome, viúva, mãe, endividada.
à beira de perder os próprios filhos como pagamento de uma dívida. A única coisa que ela tinha era um pouco de azeite em casa. Aos olhos humanos era pouco demais para resolver qualquer coisa, mas, aos olhos de Deus, era tudo o que ele precisava para manifestar um milagre. Essa é a história da viúva, que foi ao profeta Lesiútil Reis 4, 1-7. Ela não tinha forças, não tinha soluções, só tinha desespero. E mesmo assim, ela se expôs, falou da dor, admitiu o fim. E foi exatamente nesse ponto, quando ela já não tinha mais o que oferecer, que Deus começou a agir. Eliseu não deu dinheiro, ele não anulou a dívida com palavras. Ele deu uma instrução, disse para ela recolher vasilhas vazias e se preparar, porque Deus faria com que aquele pequeno azeite se multiplicasse até encher tudo. E foi isso que aconteceu. Na obediência silenciosa da fé, no pequeno gesto de se mover mesmo sem entender, o milagre se materializou, o azeite jorrou, as vasilhas se encheram, a dívida foi paga. E a viúva teve sustento para continuar. Sabe por que essa história importa agora? Porque, assim como aquela mulher, você também chegou a um ponto onde já não vê saída. E assim como ela, Deus está te chamando para não olhar para o que falta, mas para o que você ainda tem. Mesmo que pareça pequeno, frágil, quase insignificante, é o suficiente para Deus multiplicar o azeite que resta em você, sua fé. Sua esperança, sua oração silenciosa, menos será o ponto de partida do milagre. O que está acontecendo? Agora é exatamente isso, o momento em que Deus entra na sua escassez para gerar abundância. A viúva viu o impossível acontecer. E você verá também. Você já sentiu que algo dentro de você estava sendo drenado dia após dia? Como se sua alegria estivesse se esvaindo devagar, sua fé se enfraquecendo sem alarde e suas forcas simplesmente indo embora. Essa sensação de que você está se arrastando pela vida, tentando manter tudo em pé, é mais comum do que você imagina menos, mas não é normal. E não é o plano de Deus para você. Essa palavra de hoje chega como uma intervenção do céu, porque o que você está enfrentando em silêncio está sendo visto e tratado no invisível. Deus está entrando em cada área desgastada, em cada espaço da sua existência onde a dor se instalou. E Ele está fazendo isso de maneira profunda e precisa na sua saúde, aquela enfermidade que tem te consumido ou tirado a paz com exames, consultas, diagnósticos. Deus já está se movendo. Ele está tocando o que os médicos não conseguem enxergar, restaurando células, fortalecendo ossos, limpando o que estava comprometido. A cura já está em processo, não por medicamentos, mas por uma palavra liberada com poder na sua família. As brigas constantes, os mal-entendidos que se repetem, os laços que pareciam se romper aos poucos. Deus está entrando como pacificador. Onde havia discórdia, Ele está trazendo reconciliação. Onde havia distância, Ele está gerando reencontro. Mesmo os que pareciam longe de qualquer mudança, estão sendo tocados agora, e você verá isso nos próximos dias. Na sua mente, a ansiedade que te consome o medo do futuro, a exaustão que te faz perder o brilho, tudo isso está sendo silenciado. Deus está te revestindo com paz, não uma paz frágil, mas aquela que excede o entendimento, que estabiliza as emoções, traz clareza para as decisões e renova o ânimo, mesmo em dias difíceis. Na sua vida espiritual, o cansaço que te fez parar de orar, a frieza que te afastou do altar, a sensação de desconexão, tudo isso está sendo revertido. Deus está te chamando de volta ao lugar da intimidade. Ele está reacendendo o fogo, despertando Dans, reacendendo sua sensibilidade espiritual. Você não perdeu sua essência, ela só estava adormecida. Tudo isso é real. Tudo isso está acontecendo agora, porque Deus decidiu que hoje seria o dia da intervenção. Hoje seria o dia da resposta. E se evoca crack, não precisa mais questionar o que será do amanhã, porque o milagre já está em movimento. Agora é com você. A palavra foi liberada. O céu se manifestou. O toque foi sentido. Mas toda promessa exige uma resposta. E é nesse exato instante que sua fé entra em ação. Não é mais sobre ouvir passivamente, é sobre se levantar por dentro. É sobre abrir os braços e dizer: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Deus não está apenas oferecendo um consolo momentâneo. Ele está ativando um novo ciclo. Um tempo onde você não viverá mais pela expectativa dos outros, mas pela convicção que o Espírito Santo está plantando em você agora. Um tempo onde você não dependerá de forças externas para continuar, porque sua força será renovada de dentro para fora. Você chegou até aqui talvez ferido, cansado, descrente, mas vai sair daqui com algo que o mundo não consegue dar. Certeza não de como tudo vai acontecer, mas de quem está no controle. Certeza do que mesmo quando tudo parece imóvel, Deus está trabalhando, e está. As sementes foram lançadas, e a colheita não falhará. Você não precisa entender tudo para confiar. Só precisa dar um passo de fé, um gesto,
uma entrega, uma resposta. E essa resposta começa agora, com sua decisão de não voltar mais ao mesmo estado de antes, com sua escolha de caminhar com propósito, com sua rendição, porque a verdade é uma só. Deus está agindo, e esse agir vai além do que os olhos podem ver. Ele está reorganizando relacionamentos, curando memórias, abrindo portas, restaurando áreas que você nem lembrava mais que existiam. Está fazendo o que só Ele pode fazer, e o melhor, Ele está fazendo isso por você. Agora respire fundo, olhe para dentro. Algo mudou aí, você sabe, você sente. Essa é a hora do recomeço. Um recomeço selado com paz, firmado na promessa e carregado de esperança. E ele começa agora. Agora é com você, sim, com você. Porque Deus já fez a parte dele. Ele moveu os céus, liberou a palavra, sacudiu estruturas internas, ativou dons, restaurou áreas que estavam adormecidas e acendeu novamente a chama da fé. Mas a pergunta que ecoa neste exato momento é: o que você vai fazer com isso? Essa mensagem não é entretenimento. Um chamado para sair da superfície e mergulhar de volta na profundidade da intimidade com Deus. Um convite para parar de sobreviver e começar a viver menos com propósito, com fé, com visão espiritual. O Espírito Santo não falou tudo isso em vão. Ele falou porque está te convocando para algo novo, algo que não pode mais ser adiado. Essa não é apenas uma emoção passageira. É discernimento. É revelação. Você sabe que não foi por acaso que clicou neste vídeo. Você sabe que precisava ouvir exatamente essa palavra, exatamente hoje. Porque há situações na sua vida que estão gritando por direção, por cura, por resposta. E Deus está dizendo: eu estou aqui, eu estou fazendo. Agora, se levante, reaja, mova-se. Talvez você tenha se acostumado com um pouco, com um silêncio, com quase. Quase aconteceu, quase deu certo, quase conseguiu. Mas Deus não trabalha com quase. Ele é Deus de plenitude, Deus de cumprimento, Deus de promessa viva. E Ele está dizendo agora: você vai viver o que eu prometi. Vai ver com os próprios olhos, vai tocar com as próprias mãos, vai testemunhar com a própria voz. Há uma atmosfera profética cercando você neste momento. Você sente isso? É o peso da glória, a presença que muda tudo. A mesma que estava na sarça diante de Moisés no meio do deserto, a mesma que invadiu o quarto de Ezequiel e levantou ossos secos, a mesma que desceu como fogo no Pentecostes. Essa presença está aí, exatamente onde você está agora. E diante dessa presença, não há mais espaço para dúvida, não há mais desculpa. Porque o que está sendo liberado exige uma decisão, uma entrega, uma postura. Você pode sair deste vídeo exatamente como entrou, ou pode decidir que hoje é o ponto de virada, o divisor de águas, o marco espiritual que separa o antes e o depois da sua história. Deus não precisa de perfeição. Ele não exige que você tenha tudo sob controle. Ele só quer o seu sim. Um sim sincero. Um sim rendido. Um sim que muda. Rotas que o abra. Seias que o ativa. Porque quando você diz sim ao que Deus está fazendo, até o impossível se curva. Então diga sim. Diga agora mesmo, em voz alta, ou em silêncio, com lágrimas ou com um suspiro. Mas diga, porque esse sim ecoa no mundo espiritual. Ele destrava promessas, ele quebra resistências, ele inaugura o novo tempo. E esse novo tempo começa com a sua decisão. Essa palavra não termina aqui, ela começa em você. Agora, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa jornada de palavras, revelações e toques espirituais não é apenas mais uma mensagem. É uma convocação divina. É como se o próprio céu estivesse abrindo suas portas sobre você, dizendo: agora é o tempo, o seu tempo. A sua estação chegou. E talvez você não veja ainda tudo do lado de fora. Talvez nada tenha mudado no ambiente. Talvez os problemas ainda estejam lá, as contas, os diagnósticos, os conflitos. Mas algo aqui dentro mudou. E quando o interior é transformado, o exterior começa a responder. Porque a fé que nasce no coração é a força que move o sobrenatural. Deus está plantando em você hoje uma certeza inabalável. Você não está sozinho. Tudo o que você viveu até aqui serviu para formar, lapidar e preparar você para o que vem. E o que vem é um tempo de colheita, de testemunhos do Revelax. Um tempo em que o que estava estagnado começa a fluir. O que parecia seco volta a florescer. O que era impossível agora se torna realidade. Esse vídeo termina, mas a palavra não. Ela vai ecoar no seu dia a dia, nos seus pensamentos, nas suas decisões. Ela vai te lembrar que há uma promessa viva sobre você e que essa promessa está se cumprindo. Deus não te trouxe até aqui
para te abandonar. Ele está te posicionando, te fortalecendo e te preparando para viver o que muitos ao seu redor nem conseguem imaginar. Lembre-se, nem sempre o milagre vem com barulho. Às vezes ele chega na forma de paz, de clareza, de um pequeno detalhe que muda tudo. Por isso, permaneça atento, fique sensível e continue caminhando, mesmo que seja um passo de cada vez. E se essa mensagem te tocou, compartilhe. Multiplique esse mover, porque há outras vidas, como a sua, esperando por esse encontro. Com Deus, curta, comente e se inscreva neste canal. Faça parte dessa missão de levar luz, fé e direção para quem mais precisa. E antes de sair, escreva aqui nos comentários, com toda a fé que você carrega agora: Deus está abrindo uma nova estação na minha vida. Esse é o selo espiritual que fecha essa palavra e ativa o que o céu já começou em você. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe profundamente.